Ó Senhor Jesus, hoje os jovens e adolescentes vão compartilhar com os irmãos, né, a nossa experiência, a experiência que nós temos tido. E a gente fez uma recapitulação do alimento diário que nós desfrutamos, né? Então, gostaria que os irmãos abrissem em Efésios, capítulo... Aqui, Senhor Jesus... Amém. Efésios capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém? Todos os irmãos abriram? Os irmãos que puderem, vão acompanhar na nossa Bíblia. Amém? Amém. Efésios capítulo 3, versículo 17. Fala, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos ler mais uma vez firmes, amém? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Louvado seja o Senhor. A gente desfrutou, né, nessa última série do alimento diário. Desde quando nós começamos, os irmãos já têm falado há algum tempo sobre a nossa conexão com o Senhor. A nossa conexão com o Senhor, ela é muito importante, irmãos. Desde o dia que o Senhor criou o homem, Ele queria estar conectado com o homem. Ele queria ter comunhão com o homem. E durante toda a Bíblia, a gente vê sempre o Senhor vindo atrás de nós, porque Ele quer ter comunhão conosco. E mesmo quando Satanás foi ali, rompeu a comunhão, o Senhor veio e nos salvou. E hoje nós estamos conectados com o Senhor, pelo nosso Espírito. Quando nós aceitamos o Senhor, o nosso Espírito se conecta com o dele. Nós temos a própria vida, o próprio Senhor dentro de nós. A própria vida de Deus, né, dentro de nós. E isso nos garante uma conexão com o Pai. Por isso aqui fala, né, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Estando vós arraigados, né? Temos no Senhor, alicerçados em amor. Hoje nós precisamos dar liberdade para o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos conectados com o Senhor por meio do nosso Espírito. E a gente viu nessa semana do alimento diário, né, na primeira semana, quando fala Cristo habite no vosso coração, que habitar, irmãos, a gente até compartilhou com os irmãos, né? Que não é simplesmente a questão de visitar, mas é a questão do Senhor se sentir dono do nosso coração. A questão de nós estarmos conectados com o Senhor é justamente não simplesmente ter o Senhor como um hóspede ou um visitante no nosso coração, mas ter Ele como o dono da casa. Os irmãos até compartilharam conosco que o nosso coração é formado pela a mente, né? A comunhão, a intuição, né? E pela nossa mente, que forma o coração. E quando alguém toma essas três partes, toma conta do nosso coração. E quando o Senhor toma conta dessas três partes, Ele domina o nosso coração. E aí Ele se sente o dono da casa. Aí Ele pode fazer o que Ele quiser conosco. E é justamente isso que o versículo fala. Habite Cristo no vosso coração pela fé. A fé é o que nós temos para poder acessar o próprio Senhor. E nós acessamos a fé por meio do nosso Espírito. E depois fala, estando vós arraigados e alicerçados. Qual que é a nossa base, irmãos? É o próprio Deus. Deus é amor. Nós precisamos estar alicerçados no próprio Senhor. E nas duas últimas semanas, nas semanas 3 e 4, a gente viu Efésios 5, que fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus, Ele fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Depois que Ele fala para nós estarmos conectados com o Senhor, de Cristo habitar no nosso coração, Ele fala de nós sermos imitadores de Deus. Né? Fala imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos, nós temos a própria vida dentro de Deus, dentro de nós. Mas
Ser imitador é deixar Cristo fluir dentro de nós. Ser imitador, igual os irmãos compartilharam conosco, não é igual quando você tem ali um macaquinho que imita um homem, né? O homem levanta o braço, o macaquinho vai ali e levanta também. Né? Tem até os animaizinhos de estimação, né? Às vezes a gente consegue treinar ele. Você faz alguma coisa, ele faz também. Não é assim que o Senhor quer que nós sejamos imitadores dele. Nós somos imitadores de Deus na vida. Quando Cristo flui através de nós, Cristo se manifesta no nosso viver. Só que quando o Senhor ele não consegue, quando nós não deixamos o Senhor tomar conta do nosso coração, o Senhor não consegue, a gente não consegue imitar o Senhor. Porque nós não damos liberdade para o Senhor agir em nós. Nós agimos de acordo com a nossa maneira, de acordo com o nosso modo de pensar, com a nossa razão, com a nossa vontade, e o Senhor fica restrito. Irmãos, vamos deixar o Senhor tomar conta do nosso coração. Todos os dias nós precisamos ir diante do Senhor e falar: Senhor, toma conta do meu coração. Senhor, toma conta da minha vontade. Toma conta da minha emoção. Senhor, que eu possa sentir aquilo que o Senhor sente. Que eu possa querer aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus, tenha liberdade no meu coração. E aí nós abrimos espaço para nós sermos imitadores do Senhor. E aí depois, logo em seguida, Paulo fala dos andares, né? Andar em amor, que fala andar em amor como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. Irmãos, por nós mesmos, às vezes nós não conseguimos andar em amor, né? Os irmãos, até no Alimento Diário, abordou de maneira muito prática a questão até nos nossos relacionamentos com os irmãos, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Por nós mesmos, às vezes eu não consigo ter amor o tempo todo. Às vezes eu fico, né, na carne, mas em Cristo nós provamos do amor do Senhor. E algo que foi falado, que eu achei muito interessante, que não é como se fosse um reservatório. Por exemplo, nós estamos com sede, tem um reservatório de água ali, tem um bebedor de água. Você vai lá, toma um pouquinho e bebe. O Senhor não é um reservatório de amor. O Senhor é o próprio amor. É a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Então, quando nós falamos andar em amor e desfrutar do amor, é literalmente deixar o Senhor viver por meio de nós. É literalmente a gente provar a essência do Senhor. E aí o amor consegue ser manifesto na nossa vida. Não pela nossa força, mas por Cristo estar fluindo através de nós. E tudo isso, irmãos, por meio do Espírito. Essa é a importância de nós chegarmos na reunião e liberarmos o nosso Espírito. Durante o nosso dia, nós também liberarmos o nosso Espírito. Logo em seguida, Paulo fala, né? Mas a impudicícia, no versículo 3, mas a impudicícia de toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei isto, pois nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Logo em seguida, Paulo fala do andar no amor. Logo em seguida, ele expõe a situação e fala para nós andarmos como filhos da luz. Porque o Senhor também é luz. E o Senhor falou que nós também somos luz. E quando nós falamos que Deus é luz, é a própria pessoa dele. E quando nós temos o Senhor dentro de nós, essa luz é expressa. Essa luz ilumina nosso viver. Não para nos condenar, não para nos deixar para baixo, mas para remover tudo aquilo que não é do Senhor. Para deixar espaço dentro de nós para o Senhor poder preencher. Quando a gente foi ali no CEAP em Sete Lagoas, na reunião da noite o irmão falou algo que me tocou bastante. Ele falou que a luz ela brilha em nós e aquilo que não é do Senhor precisa ser removido. Então aqui antes ele fala, né, conversação torpe, palavras vãs, coisas inconvenientes, cobiça, toda sorte de impureza, tudo isso é ação da treva. São ações das trevas, perdão, né? São ações das trevas. E quando a luz brilha no nosso interior, o Senhor quer retirar tudo isso, irmãos, de nós. Tudo aquilo que não é do Senhor, o Senhor quer remover. E como Ele faz isso? Por meio da luz, por meio da comunhão, por meio do amor.
o Senhor vem, nos ilumina e isso pode ser retirado. Só que quando isso é retirado, nós precisamos preencher com o Senhor. Tudo, irmãos, na nossa vida nós precisamos preencher com Cristo. Nós precisamos deixar Cristo ocupar cada espaço do nosso ser. Porque quando nós deixamos um espaço vazio, Satanás entra. E algo que o irmão compartilhou lá que me tocou bastante, as coisas negativas do nosso coração, elas se multiplicam rapidamente. Quando nós deixamos brecha no nosso interior, Satanás vem com alguma brechinha, com alguma coisa negativa, coloca no nosso interior e aquilo se multiplica rapidamente. Mas os irmãos já perceberam que às vezes para as coisas do Senhor é um pouco demorado? Nós precisamos gastar tempo elaborando na palavra, exercitando o nosso espírito, invocando o Senhor e a vida vai crescendo dentro de nós. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar espaço vazio no nosso interior. Por isso que Colossenses, capítulo 3, Colossenses 1:17, perdão. Ele fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, o Senhor, ele é antes de todas as coisas. Uma vez, o irmão Miguel compartilhou conosco, um tempo atrás, o Senhor ele precisa ser antes de tudo na nossa vida. Antes de nós trabalharmos, o Senhor precisa ser a primeira pessoa que a gente lembra, que a gente conversa, que a gente abre o nosso coração. Antes de nós tomarmos alguma atitude, o Senhor precisa ser o primeiro a ser consultado. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. E logo em seguida, aqui no versículo 11, no 12 fala, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ó Senhor Jesus, vamos ler o 14 junto, irmãos? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos ler com o espírito mais forte, amém? Desperta, ó tu que dormes. Amém. Senhor Jesus, nós precisamos ser despertados essa noite. Nós precisamos ser despertados, irmãos, de tudo aquilo que nos deixa em frieza espiritual. De tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nós precisamos ser despertados. Porque o amor e a luz e a verdade estão aí para nós andarmos nelas. E nós andamos nela quando nós desfrutamos do Senhor. Irmãos, aquilo que está roubando o nosso coração hoje, nós precisamos tirar isso. Precisamos dar espaço para o Senhor. Senão nós não vamos conseguir andar na verdade, nós não vamos conseguir andar na luz, nós não vamos conseguir andar no amor. E hoje o mundo lá fora está perdido. Por isso que aqui no versículo 15 fala, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. E no 18 fala, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Que fala para não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução. O que o mundo mais tem lá fora é a embriaguez onde há dissolução. Por quê? Porque lá ninguém sabe para onde está indo. Lá ninguém tem propósito de vida. Lá não tem amor entre as pessoas. Lá tem trevas. Ninguém quer ser iluminado. Lá não tem direção, não há verdade, é só mentira. Essa é a situação do mundo lá fora. E o Senhor não quer essa situação para nós. Nós estamos conectados com o Senhor. O Senhor já nos deu a salvação. Por isso nós não podemos andar como se a gente vivesse lá fora. Nós precisamos andar como filhos da luz. E para isso, irmãos, o Senhor nos deu o caminho. É exercitarmos o Espírito. O mundo lá fora se embriaga com vinho porque precisa preencher um vazio que não é preenchido. Precisa ter uma alegria que tem momentânea, mas não consegue ter ela depois. Mas a nossa alegria, o irmão leu hoje, a nossa alegria é o próprio Senhor. E nós provamos dela quando nós liberamos o nosso Espírito. E de que maneira nós liberamos o Espírito, irmãos? Isso que nós fizemos aqui hoje. Nós estamos falando entre vós com salmos. O irmão pediu para a gente ler a palavra um com o outro, orar em cima da palavra. Nós temos falado bastante a palavra emergir na palavra de Deus. Você mergulha na palavra, você tira vida da palavra. É assim que nós exercitamos o Espírito. Aqui fala,
com vossos salmos, entoando e louvando de coração. Irmãos, aqui na reunião nós estamos louvando com o nosso coração aberto. Estamos louvando de todo o nosso amor pelo Senhor. Em casa também nós precisamos louvar o Senhor. Precisamos lembrar de um hino em casa e louvar o Senhor. É exercitar o Espírito. É não deixar espaço vazio. É preencher todo o nosso coração com a vida de Deus. Eu tenho tido a experiência de ir ouvindo o hino para o trabalho, né? Coloco ali e ponho o hino e está ali só eu e Deus, né, dentro do carro. Então dá para louvar, dá para cantar bastante. Então tem tornado o meu dia melhor, irmãos. Tem me tornado mais leve. Às vezes o dia que eu não consigo desfrutar do Senhor cedo, eu vou e levo o dia do meu jeito. E vem aquele dia, né, maçante, aquele dia difícil, mas quando eu desfruto do Senhor cedo, vou ouvindo o hino, irmãos, parece que o meu dia muda. O dia fica mais leve para mim, porque o Senhor está comigo. Na verdade, o Senhor está conosco a todo momento, só que Ele precisa que nós contatemos Ele, por meio do Espírito. Nós lemos um versículo que fala: o Senhor é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, é por meio do Espírito que nós vamos ter acesso a todas as bênçãos espirituais, que nós vamos conseguir louvar com os irmãos, tirar a vida da palavra, desfrutar do Senhor, e aí no final fala: dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai. Sabe como nós damos graças ao Senhor? Exercitando o nosso espírito, enchendo o nosso coração do Senhor. E o amor, a verdade e a luz vai ser algo espontâneo em nosso coração. Não vai ser algo forçado. Nós vamos conseguir desfrutar disso espontaneamente, apenas vivendo o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queria chamar agora alguns jovens para também contarem as suas experiências que eles tiveram para os irmãos, amém? Queria que os irmãos encorajassem cada compartilhar com um amém bem forte, para os jovens também serem encorajados, amém? Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja a experiência que eu tive da primeira vez que eu fiz a saída para orar pelas pessoas, né? Foi até bem recente. Eu estava em Patos de Minas, eu morava lá sozinha para estudar, e a minha família de outra cidade. E nisso os irmãos de patrocínio foram para lá e eu fui com eles para a gente fazer a saída. Aí a gente estava orando pelas pessoas, estava sendo uma experiência muito rica, mas aí uma mulher em específico que a gente foi orar me chamou a atenção. A gente foi orar por ela, a gente parou ela, perguntou se ela tinha algum pedido de oração, se ela tinha algum desejo. E ela falou: olha, eu estou voltando do hospital agora. E, enfim, ela contou uma experiência que ela estava passando, uma situação familiar de saúde muito grave. E na fala dela, eu pude perceber que ela realmente não via saída, né? Ela estava nas trevas, né, irmãos? E a gente orou por ela, a gente levou ela a invocar, ela falou que foi bom, ela se sentiu renovada. E a gente pegou o contato dela, mas aí, quando a gente estava indo embora, a única coisa que eu conseguia pensar é o quanto nós que temos a vida da igreja somos privilegiados. Porque, independente da situação que a gente passe, a gente tem uma luz, a gente tem uma esperança. Ela estava totalmente nas trevas, irmãos. Nós temos o Senhor nos guiando, e apesar das circunstâncias, nós não estamos imersos aqui na esfera terrenal. A gente tem acesso à esfera celestial. E aí, a gente orou, foi toda uma experiência muito boa. E como era a primeira vez que eu estava orando pelas pessoas, eu longe da minha família, assim que eu cheguei em casa, eu fui ligar para minha mãe. Eu falei: mãe, vou te contar a experiência, como que foi hoje a oração. Eu contei com minha mãe, eu compartilhei com ela no telefone, ela também compartilhou comigo. A gente ficou um tempinho conversando sobre a palavra de Deus, sobre nossas experiências. E aí, terminou a ligação, continuei meu dia. No final do dia, meu irmão me liga e fala assim: Gabi, mais cedo você ficou conversando com a minha mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí ele me contou que eles estavam indo para a rua, e a minha mãe, depois de conversar comigo, ela falou: olha, nós vamos orar pelas pessoas aqui também, lá na minha cidade. E aí ela saiu, ela entrou numa loja, ela falou com o meu irmão assim: ó, nós vamos orar pelaquela mulher. Pegou meu irmão pelo braço e os dois foram. E o meu irmão, ele ficou surpreso, né, pela atitude que a minha mãe teve. Minha mãe orou por aquela mulher. Ela me falou depois como foi a experiência para ela, que também foi uma experiência muito rica que ela teve. E nisso, o meu irmão também foi tocado, né, pela experiência de ter visto, de ter orado pelas pessoas. Então, irmãos, alguns pontos que eu trago é que, assim,
o amor de Deus, ele fluiu, né? Ele fluiu de mim para aquela mulher, ele fluiu e na ligação ali para minha mãe, fluiu da minha mãe para outra pessoa, fluiu para o meu irmão, e o amor de Deus vai fluindo, né, irmãos? E sempre que eu lembro dessa experiência que eu tive, eu só consigo pensar na importância de a gente valorizar onde a gente se encontra, né? De a gente valorizar o nosso chamamento e da gente buscar, de fato, imergir no Espírito, imergir na palavra de Deus, a gente buscar se encher do Espírito, para que a gente possa se colocar na posição em que a gente vai cumprir a obra de Deus, para que o plano que Deus tem para nós se realize, né, irmãos? Então, essa experiência foi muito rica para mim nesse sentido. Toda vez que eu me lembro dela, eu paro e penso, eu tenho que valorizar a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que valorizar e buscar me encher do Espírito, irmãos. E essa é uma experiência que eu quis compartilhar com a igreja. Amém. Amém, irmãos? Opa, tudo bom aqui, né? Então, há muito tempo atrás, teve um dia que eu não estava muito bem. Estava tendo muitas dores, assim, muita coisa ruim. Daí, não passava, era uma dor muito ruim. Daí eu resolvi invocar. Aí eu invoquei muito e passou a dor. Em 1 Coríntios 12, versículo 3, fala: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anatema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, quando a gente invoca, a gente toca no Espírito Santo, né? Amém. Outra coisa. Espera aí, deixa eu achar aqui. Amém. Em Romanos 10, versículo 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos. Eu toquei muito sobre a questão da gente ganhar muito com a palavra do Senhor. Eu queria contar uma experiência que eu tive no CEAP nas férias, em janeiro, que a gente foi separado os grupos para ir no campo, e eu fui no campo de Jundiaí. E lá no campo, foi a primeira vez que eu fiz um dia inteiro no CEAP de comportagem. E era 3 dias. Aí, no segundo dia, a gente ficou o dia inteiro. Quando me falaram que a gente ia ficar o dia inteiro, eu olhei assim: Jesus, o que eu faço? Porque eu fiquei muito ansiosa, fiquei com muito medo, porque a gente ficou das 9 da manhã até 6 horas da tarde. E eu comecei a ficar ansiosa, ficar meio estressada, tipo, olhando assim, eu fiquei falando para mim: meu Deus, será que eu vou orar por muita pessoa? Será que eu vou receber muito não? Será que eu vou conseguir vender algum livro? Porque eu nunca tinha vendido nenhum kit. E aí eu fui e falei isso com a líder do nosso campo. E ela virou para mim e falou assim: vamos imergir na palavra. Vamos orar e vamos ver o que vai acontecer. Ela me pegou, a gente imergiu na palavra, a gente orou, e ali eu já me senti mais confiante. Aí ela virou para mim e para mais 2 jovens e falou: fiquem vocês aqui na praça, porque a gente estava no centro. Fiquem vocês aqui na praça e vão orando pelas pessoas que passam. E aí eu fui orando e comecei a ver que estava fluindo, que começou a fluir. E eu comecei a reparar numa mulher que ela estava toda hora me observando. Não parava de olhar para mim, viu o que eu estava fazendo. Então eu fui e perguntei para ela: posso orar por você? Ela virou e falou assim: não, obrigada. Eu estou assim: tem certeza? Ela virou e falou assim: não, hoje não, obrigada. Aí eu voltei a orar, passou uns 15 minutos, orar pelas pessoas, passou uns 15 minutos, ela continuava me olhando.
eu virei e falei assim, moça, você tem certeza que você não quer que eu ore por você? Ela virou para mim e disse assim, na verdade eu quero muito que você ore por mim. Eu perguntei o nome dela era Maria, aí eu perguntei para ela se ela tinha algum pedido especial de oração. Ela tá assim, como assim? Aí eu virei e falei assim, algum pedido especial pela família, por saúde, por qualquer coisa que você estiver necessitando de Deus. Aí ela começou a chorar, na verdade, falando que ela queria que eu orasse pelo marido dela, que saía todas as noites para ficar bebendo, chegava tarde, e o filho dela que estava com amizades que estavam influenciando ele para as coisas que não era certo. E ela chorando, eu lembrei de um versículo. Ela disse que também estava tendo muita briga na casa dela por essas questões. Ela estava ficando muito ansiosa, muito estressada, muito triste. Aí eu lembrei de um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu li isso para ela e orei à base desse versículo para ela. Quando eu acabei a oração, ela continuava chorando, ela me pediu um abraço, eu abracei ela, falei que ia ficar tudo bem, que Deus ia salvar a família dela. Passei o contato da igreja de Jundiaí para ela estar procurando. E ela comprou 2 livros. 2 livros, no caso, eram 2 kits. Um de casamento e o livro A Oração de Ana. Ela comprou, chorou muito, agradeceu muito, falou que o que eu estava fazendo era certo, que o que eu estava fazendo era bom, que eu ia salvar muitas pessoas. Então, irmãos, acho que a gente tem que tirar tudo que está no nosso coração e deixar para trás. Entregar para o Senhor, tirar todas as nossas angústias, tristezas, ansiedades, entregar para o Senhor, me imergir na palavra dEle e ganhar todos os dias mais e mais dEle. Amém. Amém, irmãos. Tá eu e a Débora aqui, porque a gente participou do CEAP e a gente vai compartilhar sobre o CEAP. E que eu ganhei muito, né, na parte da imersão do CEAP e que nesses dias eu tive uma experiência de ter a oportunidade de passar a imersão da palavra para uma pessoa que estava precisando, né, necessitando. E que foi muito rico, porque eu deixei o rio fluir em mim, por meio da palavra, né? E eu queria ler um trecho da imersão que eu ganhei no domingo passado, né? Quanto mais avançamos na confecção do tecido de amor, por meio do suprimento do amor de Deus, que vem pela imersão na palavra, mais teremos a compaixão e a empatia entre nós. E esse trecho é baseado no livro de Romanos 12, 10 ao 15. Amém. Amém, irmãos. Eu estou meio nervosa, mas eu vou compartilhar. Que nem a Giovana falou, a gente participou do CEAP, né? E assim, foi muito rico, irmãos. Lá, assim, que nem o Daniel falou, né? A gente está se enchendo do Espírito a todo tempo, né? Não tem tempo para ficar vazio. E aí teve um dia lá, foi no sábado, que a gente foi imergir naquele dia do alimento diário, né? E aí teve um trecho, estava eu, o Jefinho lá de Patrocínio e a Gigi. E aí ele falava assim, né? Se andamos na luz, imergindo o tempo todo na palavra e guardando os mandamentos, ao menor sinal de um pensamento impuro, buscamos ainda mais o Senhor, e as trevas se dissipam. E amém, né? A semana depois que a gente voltou do CEAP, minha semana foi ótima, né? Fiquei imergindo na palavra e tal. Só que aí depois, assim, acho que por causa da correria, faculdade, trabalho, eu fui meio que negligenciando isso, né? Parei, assim, de imergir, de buscar o Senhor. E aí eu fui percebendo que minha semana foi ficando meio vazia, né? Por mais que eu estudasse, trabalhasse,
ou às vezes descansasse, parece que minha alma não estava cheia, né? E aí, nesse final de semana passado, na semana do final de semana passado, eu tive prova na faculdade, e aí no trabalho também teve mais pendências que chegaram para mim, né? E aí eu me ocupei com aquilo tudo e tal, e aí chegou no fim de semana, eu estava bem cansada, né? E aí eu queria descansar, queria dormir um dia inteiro, assistir um filme, alguma coisa assim, né? Mas aí foi chegando de noite mais próximo do horário da reunião, e eu não estava bem, eu não queria vir para a reunião, sabe? Porque eu não queria vir, não sei porquê. Mas aí minha mãe falou, não, vamos, né, e tal. Aí a gente veio, né, e assim, eu vim com esse questionamento a semana inteira, né? Nossa, por que minha vida parece que está tão vazia, né? E aí, irmãos, o Senhor, Ele é incrível, né? Porque o menor sinal da gente se desviar, Ele vem e traz a gente de volta, né? E a palavra da semana passada foi muito no ponto do que eu estava passando, que o irmão falou que a gente tem que buscar se encher do Espírito, né? E aí os irmãos cantaram um hino, que é o 490, que ele fala assim, a segunda estrofe dele, né? Mas também óleo em nossas vasilhas, hoje temos de armazenar, para as lâmpadas, até tua volta, nunca virem a se apagar. E aí eu senti o Senhor falando comigo, Débora, é por isso que sua semana está vazia. Ultimamente você não tem me buscado, não tem lido a Bíblia, não tem orado, né? E aí, assim, a palavra foi muito rica, foi tudo de encontro com o que eu precisava, né? E aí o irmão leu alguns versículos lá de Efésios, e uns que ele leu foi assim, fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E assim, eu percebi que eu não estava remindo o meu tempo, né? Eu estava gastando meu tempo até com coisas legítimas e com coisas que, assim, que não vai acrescentar nada na minha vida, né? E também o versículo depois desses fala assim, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E aí eu pensei, nossa, eu tenho me embriagado, assim, com o vinho desse mundo, né? E aí, irmãos, o irmão falou toda essa palavra, né? E falou que, assim, o Senhor está próximo de voltar, né? Então a gente não pode ficar mais vivendo como se a volta dele estivesse distante ainda. E aí eu estava com esse sentimento, assim, me bateu um sentimento naquele dia que eu fiquei assim, nossa, eu cansei de perder tempo. Porque chega uma hora que a gente cansa de perder tempo com certas coisas. E eu queria me encher do Senhor, né? A partir dali. E aí essa semana agora foi mais diferente, eu desfrutei mais do Senhor. Mas teve um dia que eu estava até contando para as meninas. Com toda essa notícia das ameaças na escola, né, nas faculdades, aquilo me mexeu comigo, né? E aí teve um dia lá que eu estava lendo notícia atrás de notícia sobre isso e um medo muito irracional foi tomando conta de mim. E aí eu fui ficando mal, né? Fui ficando ansiosa, com medo, assim, pensando que ia acontecer alguma coisa comigo a qualquer hora, né? Aí eu comecei a confrontar esse pensamento, falei, não, eu não quero isso para mim, né? Vou ler a imersão de hoje. E aí, assim, irmãos, foi uma maravilha, né? Mudou meu dia, eu desfrutei do Senhor, meu dia foi outro. E aí, assim, eu queria deixar um encorajamento para os irmãos, né? Que louvado seja o Senhor pelas reuniões, porque elas levam a gente a se encher do Espírito. Mas durante a nossa semana, irmãos, se a gente não se encher, se a gente não buscar ler a Bíblia, não buscar uma comunhão com o Senhor, a gente não aguenta. A gente vai ficando cada dia mais fraco. Então, de segunda a sexta, irmãos, vamos buscar estar se enchendo do Senhor. Porque isso é uma questão de sobrevivência nossa, né? E amém.